Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, meninas e meninos, para mais um vídeo do Resume Direito. E o que me traz aqui hoje são os noticiários. Na verdade, o dia de ontem foi um dia bastante agitado, dia 10 do 10 de 2022, e que os jornais fizeram uma repercussão bastante importante da declaração do vice-presidente, então vice-presidente Hamilton Mourão, já senador eleito, e também do Jair Bolsonaro, presidenciável e também, então, presidente. Basicamente, eles disseram o seguinte: bom, a gente tem uma proposta de aumento do número de membros da Suprema Corte, do STF, de 11 para 16 membros. Então, a comunidade jurídica se movimentou de alguma maneira, as pessoas estão fazendo algumas inserções, opiniões, outros dizem, não, de fato, o Supremo Tribunal Federal tem que ser cedido, então, de fato, aí o presidente tem que transformar essa corte numa corte maior, já que aí ele, então, teria poder, caso eleito fosse, evidentemente, já que a gente está fazendo esse vídeo no período pré-segundo turno, teria a maioria, ele poderia escolher aí, então, 9 membros e numa sistemática, numa organização, melhor dizendo, do tribunal para 16 membros, ele teria, evidentemente, a maioria. E aí eu estou aqui para responder, na verdade, 4 perguntas que eu anotei aqui, bem objetivas, A primeira pergunta é a seguinte: bom, o presidente pode, por vontade unilateral, sei lá, por decreto, imaginar, aumentar o número de ministros do Supremo Tribunal Federal? 2, caso ele não possa, qual seria o procedimento para que houvesse esse aumento? 3, mesmo que fosse seguido todo o processo legislativo específico, seria esse aumento constitucional? Por fim, caso não, quem declararia a inconstitucionalidade? Então, são 4 perguntas. Bom, o presidente pode sozinho, se ele não possa, como é que faz para aumentar? E se aumentarem, é constitucional? E no final, se não for constitucional, quem é que vai declarar a inconstitucionalidade disso? Bom, pessoal, o artigo 101 da Constituição diz de uma forma bastante clara que o Supremo Tribunal Federal é composto por 11 ministros. E o artigo 102, logo após, diz que o Supremo tem a competência precípua de zelar pela guarda da Constituição. Então, em todos os livros de direito constitucional, você vai ver lá, claro, que o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. A ele que cabe a última palavra sobre, então, a interpretação da Constituição, e são escritos dezenas, centenas, milhares de livros para desenvolver toda a teoria constitucional, toda a teoria do controle de constitucionalidade no Brasil e no mundo. Não é uma coisa simples, muito pelo contrário, é uma coisa construída, não é um dado, é um construído. Pois bem, então, diante desse fato, você já sabe que o Supremo, de acordo com a Constituição, tem 11 membros, redação originária, e também que o Supremo é o guardião da Constituição. A primeira pergunta é: como é que faz para alterar isso? Bom, evidentemente por uma emenda constitucional. Então, seria necessário que ou o presidente, ou 1/3 da Câmara, ou 1/3 do Senado, enfim, ou ainda tem aquela outra hipótese de alteração, de criação das PECs, mais da metade das assembleias legislativas dos estados se manifestando pela maioria relativa dos seus membros. Enfim, é preciso que ou o presidente, ou regra geral, 1/3 da Câmara ou do Senado crie uma PEC, que é uma proposta de emenda constitucional. Então, isso deveria vir de uma PEC. Deveria não. Tem que, necessariamente, E como é que aprova uma PEC? A gente tem vídeo sobre isso aqui. É preciso que haja voto de 3/5 em 2 turnos, tanto na Câmara quanto no Senado Federal. Veja só, é possível que uma PEC nem passe, na verdade, pelo presidente da República, porque se não for o presidente da República que criou a PEC, ele sequer sabe disso, na verdade, Porque não existe sanção nem veto para propostas de emenda constitucional. Então, veja só, vamos imaginar o Mourão virou senador, enfim, ele conseguiu lá recolher a assinatura de 1/3 do Senado para que houvesse, então, uma proposta de emenda constitucional aumentando o número de 11 ministros para 16 ministros, tal como foi na época da ditadura, mas que não durou muito.
Pois bem, isso pode tramitar, Saulo? Isso é constitucional? Porque, bom, foi respeitado o procedimento para apresentar uma PEC. 1/3 do Senado, vamos imaginar, apresentou essa PEC, na verdade subscreveu uma PEC do Mourão, dizendo então que os ministros supremos seriam 16 e não mais 11. E vamos imaginar que isso começou a tramitar, vamos imaginar que passou no Senado em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros, foi para a Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados passou num primeiro turno, 3/5. E a minha pergunta é a seguinte: será que nenhum senador e nenhum deputado, será que ninguém pode fazer nada durante essa tramitação? A resposta é muito simples: pode, né? É possível, e isso é uma forma de controle preventivo de constitucionalidade, que qualquer parlamentar federal impetre o chamado mandado de segurança. Com qual objetivo? Com o objetivo de que seja trancada, paralisada a tramitação de um projeto de lei ou ainda uma proposta de emenda constitucional que viole cláusula pétrea. Então eu vou convidar você para olhar o artigo 60, parágrafo 4 da Constituição. E com base nesse artigo 60, parágrafo 4, que fora construída essa tese do mandado de segurança impetrado por parlamentar federal. Nem será objeto, ou não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Aí nós temos, em um dos incisos, na verdade, no inciso 3º, a separação de poderes como uma cláusula pétrea. O princípio da independência e harmonia entre os poderes está no artigo 2º da Constituição. E a Constituição trata dele como uma cláusula pétrea. Saulo, você está me dizendo que o parlamentar federal poderia impetrar o mandado de segurança dizendo o seguinte: olha, tranca esse projeto, porque isso seria violar a cláusula da separação de poderes? Evidentemente, pessoal, a separação de poderes pressupõe os mecanismos de freios e contrapesos, né? Naturalmente, o Supremo Tribunal Federal ele tem algumas competências que a Constituição lhe atribuiu, e a primeira delas, e mais importante, foi a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo federal ou estadual, quando incompatível com a Constituição. E entende-se hoje que também emendas constitucionais podem ser declaradas inconstitucionais quando violarem cláusulas pétreas. Evidentemente, uma proposta como essa aflige o Poder Judiciário. Na verdade, o Supremo Tribunal Federal é competente, veja só, para julgar por crimes comuns os parlamentares federais e também o presidente da República. Então, veja só, será que não haveria uma violação ao princípio da separação de poderes caso uma emenda constitucional alterasse a sua composição para que então o presidente pudesse aumentar o número de ministros e então o presidente tivesse a maior parte das escolhas? Repare, em governos passados, como regra geral, os ministros indicados para o Supremo Tribunal Federal eram batizados pela comunidade jurídica em razão de seu currículo, à exceção do Dias Toffoli, que não tinha um currículo comparável aos demais membros da corte. Por exemplo, o Barroso é um dos maiores constitucionalistas do Brasil, o Fux, um dos maiores processualistas do Brasil, enfim, o Celso Mello, que teve uma carreira absolutamente impressionante, Marco Aurélio, enfim, a gente está falando de pessoas, de ministros que têm um currículo acima de qualquer suspeita e todos eles, então, batizados pela comunidade jurídica. Mas olha que coisa interessante e problemática. Vamos imaginar que o parlamentar federal impetrasse mandado de segurança pedindo para trancar essa tramitação. Quem é que vai decidir sobre isso? Evidentemente que o Supremo Tribunal Federal vai decidir sobre isso. Repare, o momento institucional que a gente está vivendo, as fraturas na ideia de separação de poderes e as rusgas, e aí o presidente Bolsonaro, hoje presidenciável, disse que se o Supremo Tribunal Federal diminuir a temperatura, aí ele desconsideraria um projeto como esse. Veja, pessoal, isso viola, evidentemente, a separação de poderes. A gente está falando de uma PEC, de uma emenda, então, com o objetivo de vingança imediata e, segundo, com o objetivo de um aparelhamento por parte do governo. Então, de uma forma bastante simples, e aí que está a problemática toda, a última palavra sobre a interpretação da Constituição vai ser daquele que a Constituição atribuiu.
a última palavra, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, veja só, diante do momento que a gente está vivendo, é absolutamente problemática e perigosa uma emenda constitucional dessa, uma PEC. Veja, seja uma PEC, porque o Supremo seria necessariamente provocado antes por mandato de segurança impetrado por parlamentar ou por uma ação direta de inconstitucionalidade. E essa PEC ou essa emenda, caso tenha sido aprovada pelas duas casas, pelo quórum de emenda, seria ou trancada ou declarada inconstitucional, caso aprovada. Então, pessoal, dessas 4 perguntas, a primeira é: o presidente pode, por vontade própria, aumentar o número de ministros? Nunca. Ele não pode fazer isso por decreto, não pode fazer isso por medida provisória, enfim, o máximo que ele poderia é criar uma proposta de emenda constitucional, uma PEC com esse texto. Mas esse texto só se converteria numa emenda constitucional efetiva, caso aprovada por 3/5 dos votos dos membros das respectivas casas em 2 turnos de votação. E, de novo, não existe sanção nem veto para emenda constitucional. Isso não passaria mais pelo presidente. 2. Caso não, a gente já sabe que não, qual seria o procedimento para que houvesse um aumento do número de ministros? Já expliquei. O quórum de emenda do artigo 60 da Constituição. 3. Mesmo que fosse seguido todo o processo legislativo da emenda, a pergunta é muito simples. Seria constitucional esse aumento? A minha resposta é muito clara. Em absoluto, principalmente no momento institucional que nós estamos vivendo. É inconstitucional por uma violação incontroversa à separação de poderes e também ao livre exercício do poder judiciário. Na verdade, existe o artigo 85 da Constituição, que trata dos crimes de responsabilidade do presidente. Um dos crimes de responsabilidade do presidente é, no inciso 2, atentar contra o livre exercício dos demais poderes. Veja, ao atentar contra o livre exercício do poder judiciário, está o presidente cometendo um crime de responsabilidade. O artigo 85 é um artigo um pouco esquecido das pessoas. É preciso que nós leiamos esse artigo. É preciso que haja um compromisso com a Constituição, efetivamente. E, por fim, 4, caso não, quem declararia a inconstitucionalidade? Aí que está o problema dessa miscelânea inteira. É o próprio Supremo Tribunal Federal que declararia, porque essa é a função dele, porque guardião da Constituição, título esse atribuído pela Constituição no seu texto originário. Esse tema, evidentemente, acende paixões, mas é muito importante que nós tenhamos, primeiro, um compromisso efetivo com a Constituição e não apenas retórico com a Constituição. É preciso que nós conheçamos efetivamente o que a Constituição traz. O direito constitucional não é algo pueril, não é algo para ser conversado de uma forma vulgar. Nós temos muita gente e perdendo muitas vidas e muitas horas, dias, anos, décadas estudando a teoria constitucional, estudando sobre o controle de constitucionalidade. Se existe algumas dúvidas sobre os limites do legislador negativo, do Supremo Tribunal Federal atuando como um legislador positivo, a ideia do ativismo judicial, que antes era algo tratado tecnicamente na academia, hoje está vulgarizado. Evidentemente que o Supremo Tribunal Federal, por vezes, e há muita gente que não concorda com a atuação dele como legislador positivo, isso está sendo tratado, isso vem sendo tratado pelas grandes autoridades do direito constitucional. Então, nós não estamos falando de algo que pode ser tratado na verborragia, no radicalismo e muito menos na vingança, principalmente porque o Supremo Tribunal Federal não só tem essa função, mas ele tem outras que o artigo 102 lhe traz da Constituição, dentre elas a competência para julgar os crimes dos parlamentares federais e também do presidente da República. A lógica do princípio da separação de poderes é que os poderes tenham uma independência funcional, funcionem de forma independente, até porque cada um tem suas competências, mas que haja um controle recíproco entre os poderes. Existem mecanismos de controle recíproco entre os poderes recentemente, enfim, vamos imaginar que isso já aconteceu mais de uma vez, que o Supremo Tribunal Federal declare uma lei inconstitucional. Veja, o Supremo Tribunal Federal
há pouco tempo, enfim, já há alguns anos, não nem tanto tempo assim, declarou a inconstitucionalidade da vaquejada, que havia uma lei estadual nesse sentido. O que aconteceu foi que houve uma reação legislativa e houve uma emenda à Constituição, superando, é chamada de superação legislativa ou reação legislativa. É quando o Congresso reage contra uma declaração de constitucionalidade que ele entende que está de acordo com a Constituição, mas sem prejuízo, repito, de que mesmo a emenda constitucional seja declarada inconstitucional pelo Supremo, caso viole cláusula pétrea. Não são todos os países que admitem controle de constitucionalidade de emenda, mas no nosso caso entendo que é importante. Enfim, essas são algumas considerações importantes a serem feitas. Não seria possível, nessa percepção constitucional, o aumento do número de ministros, não nesse momento institucional que a gente está vivendo. É preciso que haja também uma leitura contextual para que, enfim, as decisões constitucionais não sejam feitas com base em paixões. A própria lógica do aumento e diminuição de idade, até pouco tempo havia a possibilidade do aumento de idade, e aí se discutiu, quer dizer, houve o aumento de idade para aposentadoria compulsória, aí recentemente se discutiu a diminuição, mas o argumento de fundo era aumentar o número de ministros indicados pelo governo. Então, é preciso uma leitura contextual para que não exista fraude à Constituição. A Constituição é um documento que deve ser respeitado de forma incontroversa e é nosso dever, enquanto estudiosos, pensar sobre isso. Evidentemente, como eu disse, esse tema acende paixões, mas que nós tenhamos a nossa posição também balizada naquilo que a Constituição trata. Repito, evidentemente que o Supremo Tribunal Federal e também o Poder Judiciário está sujeito a críticas por conta de decisões que, por vezes, extrapolam a ideia, a lógica do legislador negativo, mas há muitos doutrinadores que entendem e sustentam que ele é sim um legislador positivo, que ele pode criar direito e já criaram direitos em situações importantes, de avanço civilizatório, em outros nem tanto. É muito importante que a ideia de democracia seja entendida, senhores, não como uma vontade da maioria a qualquer custo, porque foi nessa dinâmica que os regimes totalitários foram criados, na verdade, né? Nós temos hoje a democracia como, por definição, a vontade da maioria, desde que sejam preservados os direitos das minorias ocasionais. E um contraponto fundamental à democracia, na verdade, porque a democracia existe, é a ideia de constitucionalismo. A ideia de constitucionalismo pressupõe separação de poderes e garantia de direitos fundamentais. E assim, pessoal, com essas considerações, eu me despeço e vou tentar fazer mais comentários contextuais de notícias que eventualmente saiam, de temas polêmicos ligados ao direito constitucional, bem como à política de uma forma mais ampla. Um grande abraço, fiquem com Deus.